E aí, estamos começando mais um Teologia em 3 minutos. Eu gostaria de pedir para que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 5, a partir do versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Até aqui. O livro de Hebreus é um livro que ele retrata e faz um contraste entre a lei e a graça. Nós vemos no capítulo anterior que existe uma relação entre a lei de Cristo ser superior à lei de Moisés, que foi o próprio Deus que deu para Moisés. Na verdade, a comparação que se faz é que a lei e a graça, elas não são objetos separados, porém elas são duas coisas que agem de maneira diferente. A lei, ela veio até o homem e ela trouxe até o homem consciência de pecado, mas ela nunca pôde trazer ao homem salvação, porque o caminho final da lei era sempre a condenação por causa do pecado. E na verdade a graça agora, ela é derramada para trazer ao homem a salvação. O que é difícil da gente entender é que existe uma relação entre nós e a lei e entre nós e a graça, porque é a graça que nos leva a cumprir em Cristo toda a lei. Eu vou ler de novo aqui, vou continuar no versículo 11. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e de difíceis explicação, porque vocês se tornaram tardios em ouvir, pois vocês já deviam ser mestres pelo tempo decorrido, mas vos tornaram como que alguém que precisa ser ensinado de novo, que são os princípios elementares dos oráculos de Deus. O que acontece é que o autor da carta dos Hebreus, ele vem falando todo o capítulo 5 sobre o sacerdócio dos levitas, e depois ele começa a comparar Cristo como o novo sacerdote, o sumo sacerdote. Mas esses homens se tornaram tardios em ouvir, não entenderam essas coisas, e o autor ele não pôde prosseguir a sua explicação em relação da lei e da graça, porque as pessoas tinham se tornado tardias em ouvir. O tempo passou e elas não aprenderam, elas não estudaram a palavra de Deus. Então, nesse estudo que nós vamos fazer no Teologia em 3 minutos, sobre a lei e a graça, essa é a nossa introdução, para que você leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. E nos próximos 2 vídeos nós vamos encerrar a lei e a graça no Teologia em 3 minutos. Que Deus abençoe e um bom dia.